Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a professora Érica, vou estar com vocês nessa disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica e nessa nossa quinta aula irei abordar sobre técnicas de leitura. Vamos tratar em dois grandes blocos, que é elementos e técnicas práticas. Aula passada a gente abordou sobre as estratégias dessas leituras. Vocês conseguiram compreender que o processo de leitura ele se dá para inspiração e posteriormente transformar isso em transpiração de conhecimento. E nessa aula iremos abordar questões mais práticas, quais são essas técnicas, essas estratégias que podemos abordar, utilizar no processo de estudo de vocês. Vamos primeiro evidenciar a importância dessa leitura. Então, os benefícios da leitura para a vida pessoal e profissional. O que a leitura regular pode trazer para as nossas pessoas? Ela pode promover ali um senso crítico mais apurado, um conhecimento de novas palavras e termos, tornando o vocabulário amplo e rico, desenvoltura na oratória e expressão, escrita mais coerente e maior capacidade de persuasão. Como a gente viu no encontro passado, o processo da leitura ela é acumulativa. Um texto que eu leio, um livro que eu leio, ele pode corroborar com o processo de leituras futuras, pode trazer ganhos que vão agregando e vão transformando em conhecimento. Por isso que todos esses elementos destacados aqui do senso crítico, a capacidade de leitura do mundo, né, e da sociedade contemporânea, se dá de forma gradual. Então, a gente considera, sim, benefícios que as leituras podem trazer para os educandos, pesquisadores, escritores e estudiosos, mas também pessoas em geral da sociedade. Castelo ele vai afirmar para a gente que a leitura em que se faz uma interlocução com o texto é a leitura que tem a finalidade de retirar tudo o que dele se possa extrair. O que a gente pode extrair de um texto? Ou seja, é a leitura em que se busca não uma informação pontual, mas perceber como o texto se organiza, o que discute e como se discute. É a leitura do estudo e do trabalho. A leitura necessária no dia a dia de quem exerce uma atividade intelectual, necessária aos estudantes de um modo geral, ou seja, necessária a vocês, educandos. Essa leitura, ela se difere das leituras que a gente faz de forma aleatória, de uma notícia, das redes sociais. Estamos falando de uma leitura como um processo de ganho de conhecimento. Estamos falando de uma leitura aprofundada, de uma leitura que vem aqui acompanhada do termo estudo. Então, quando eu estudo um livro, quando eu estudo um artigo, eu preciso ter uma compreensão do conteúdo como todo. Eu não vou extrair dali questões pontuais. Eu preciso extrair elementos centrais que eu irei abordar com vocês. Para estudar um determinado texto, devemos fazê-lo com um todo até adquirir uma visão global, para que possamos dominar e entender a mensagem que o autor pretendia relatar quando escreveu. Os textos de estudos requerem reflexão por aqueles que os estudam e, portanto, a leitura deles exige um método de abordagem. Devemos compreender, olha os termos, devemos compreender, analisar, interpretar e, para isso, temos de criar condições capazes de permitir a compreensão, a análise, a síntese e a interpretação do seu conteúdo. Então, quando a gente fala dessa leitura que demanda interpretação, análise e compreensão, estamos falando de verbos aqui que sinalizam um movimento de estudo, um movimento de ganho de conhecimento. Então, a gente não está falando de uma leitura flutuante, estamos falando de uma leitura aprofundada. Essa leitura aprofundada que a gente faz com o objetivo de ganhar conhecimento, ela precisa também ter outros elementos. Por exemplo, a realização de síntese. É sempre interessante sinalizar que quando você adentra em um curso como esse que vocês estão fazendo em Tecnologia de Segurança Pública, toda leitura que é transpassada por um educador, né, por um facilitador, por um tutor, por um professor, ela vai ter ali o objetivo de agregar o processo de ganho de conhecimento de vocês. Então, elas devem serem transformadas em síntese. Esse é um ponto muito central e é uma estratégia, né, uma técnica, na realidade, que vocês podem e devem adotar no processo do ganho de conhecimento de vocês. Realizou uma leitura?
de um artigo, de um livro, de um noticiário que seja referente à atividade proposta, vão realizando um processo de fichamento, de síntese daquela leitura, porque aquele conhecimento provavelmente será demandado ali mais na frente, que vocês tenham ele não só na cabeça de vocês, né, na parte intelecto, mas também que vocês tenham eles sistematizados. E aí a gente tem algumas abordagens aqui. Quando eu falo analisar, eu estou falando de decompor um texto completo em suas partes para melhor estudá-las. Severino e Gerialdi, eles trazem a pontuação de uma leitura compassada, ou seja, em blocos. Quando eu pego um texto, quando eu pego um livro, eu tenho ali capítulos, certo? Esses capítulos, eles estão ali dividindo assuntos, e eu só posso passar para o segundo capítulo quando eu conseguir compreender como um todo, analisar como um todo o primeiro capítulo. Com o artigo, só muda as terminologias, porque a gente vai utilizar seções. Então, eu só posso passar para a segunda seção quando eu compreendi o que o autor quis me transpassar através daquela escrita lá na primeira seção. Eu preciso sintetizar, reconstruir o texto decomposto pela análise. Então, quando eu consigo transpassar o conteúdo que está ali, eu estou usando o meu poder de sintetizar, né, de síntese sobre aquele conteúdo adquirido. E eu preciso interpretar, tomar uma posição própria a respeito das ideias enunciadas no texto. Isto é, dialogar com o autor. Quando o autor... E aí essa interpretação... Interpretar essa leitura, ela vai demandar de você o que a gente falou lá no primeiro encontro sobre leituras. A técnica INV, o que eu não consigo visualizar dentro dessa leitura, ou seja, o que eu já tenho de conhecimento prévio. Eu só consigo dialogar com o autor se ele fala que a segurança pública dentro de Palmas, ela precisa ser melhorada e aí vai elencar ali 4, 5 tópicos. Se eu tiver conhecimento prévio, eu vou colocar o 5º tópico, eu vou colocar o 6º tópico nessa relação. Ou seja, eu estou dialogando com o texto. Eu consigo dialogar com o autor porque eu tenho conhecimento sobre aquele determinado assunto para corroborar com aquele conhecimento geral. Então, precisamos ainda, mais detalhadamente, verificar como se pode estudar um texto, né? Por Gerialdi, em 84, ele traz que um bom roteiro para estudo do texto é o de que a gente consegue especificar a tese defendida, ou seja, eu sei o que o autor está defendendo, eu consigo elencar os argumentos apresentados em favor dessa tese, eu consigo identificar os contra-argumentos expostos em teses contrárias, e eu consigo verificar a coerência entre tese e argumentos. Então, uma escrita, e aí esse é um ponto muito importante, professora Érica, mas nem todo texto eu consigo ver todos esses elementos. Às vezes eu pego um artigo e essa tese ela não está muito bem defendida. Ela não tem argumentos, ela não tem questões contrárias a esses argumentos. E aí entra a questão que eu sinalizei no encontro passado. Os textos, eles precisam ter ali uma validação científica, e a gente já compreendeu como é que se dá esse processo de validação científica. Então, quando eu leio um texto, esse texto ele tem que ter uma boa referência. Eu tenho que ter feito uma busca na base de dados da Cielo, da Lilac, da Birene, que dê ali a certeza que aquele texto foi produzido com ciência. Então, se ele tem uma produção ali científica, eu consigo identificar esses argumentos, eu consigo, identificar esses elementos. E aí, ao identificar esses elementos, eu estou conseguindo extrair todo o conhecimento possível daquele texto com uma possibilidade de até dialogar com esse autor sobre o assunto. Então, para avaliar se o texto foi bem compreendido, o autor ele vai trazer 3 questões centrais, que é interessante vocês tomarem nota para começarem a utilizar essas técnicas. 3 questões básicas. Qual é a questão de que o texto está tratando? Então, você vai se perguntar, terminei de ler o texto, qual é a questão que ele está tratando? É sobre o quê? É sobre a baixa efetividade da segurança pública em Palmas? Ou é sobre a eficiência dessa segurança dentro do município X? Então, eu preciso fazer essa identificação inicial. Ao tentar responder a essa pergunta, o leitor ele será obrigado a distinguir as questões secundárias da principal. Isso é, aquele em torno do qual gira o texto inteiro. Quando o leitor não sabe dizer do que o texto está tratando, ou
sabe apenas de maneira genérica e confusa, é sinal de que ele precisa ser lido com mais atenção, ou de que o leitor não tem repertório suficiente para compreender o que está diante dos seus olhos. Olha, 2 pontos para a gente pensar aqui sobre essa primeira questão. Eu posso ler o texto e não compreendê-lo, porque eu fiz uma leitura flutuante e desatenta, ou eu posso ler o texto com muita atenção e não compreendê-lo porque eu não tenho o quê? Informações não visuais. Eu não tenho um conhecimento prévio para conseguir compreender o que o autor está trabalhando. Eu não consigo entender conceituações que estão ali, categorias que estão ali expostas e que eu não tenho domínio. Então, esses 2 pontos podem atravessar a primeira questão. É preciso que vocês tenham esse conhecimento. E o que eu posso fazer? A gente denomina esses textos como textos de conceituações mais difíceis. Quando eu pego um texto que eu não consigo compreendê-lo, não porque eu estou fazendo uma leitura desatenta, mas porque eu não tenho conhecimento prévio, indica que faça leituras paralelas sobre aquela mesma temática, mas que sejam textos mais tranquilos, texto que tem uma produção menos conceitual. E depois você volte para aquele texto. E aí, se você voltar e conseguir interpretá-lo, é porque você ganhou conhecimento com as leituras anteriores e consegue já decifrar esse texto que tem ali um grau de dificuldade maior. A segunda questão é: qual é a opinião do autor sobre a questão posta em discussão? O autor ele vai levantar uma questão, vai levantar uma temática. Qual é a opinião desse autor? Disseminado pelo texto, aparecem vários indicadores de opinião de quem escreve. Quando eu escrevo um texto, por mais que eu traga ali elementos neutros, sempre aparecerá a minha impressão sobre aquela temática, porque eu estou escrevendo. Então, se eu escrevo, ali tem as minhas impressões. E é preciso identificá-las. Por isso, uma leitura competente não terá dificuldade em identificá-la. Não saber responder a essa questão é um sintoma de leitura desatenta, dispersiva, ou seja, você leu ela com uma dispersão e não conseguiu identificar esses sinais. A terceira e última questão é: quais são os argumentos utilizados pelo autor para fundamentar a opinião exposta? O autor traz argumentos? Que argumentos são esses? Esses argumentos realmente estão sustentando a sua tese? A sua opinião profissional, a sua opinião técnica, a sua opinião científica? Então, deve-se entender por argumento todo tipo de recurso usado pelo autor para convencer o leitor de que está falando a verdade. Quando a gente levanta ali uma questão, a gente está levantando uma hipótese, eu preciso testar. Ou eu vou confirmar com a minha argumentação, se for falha, eu posso refutar essa hipótese através da argumentação. Então, é interessante que a gente faça essa identificação das 3 questões. Vamos relembrá-las? A primeira, qual é a questão de que o texto está tratando? A segunda, qual é a opinião do autor sobre a questão posta em discussão? E a terceira, quais são os argumentos utilizados pelo autor para fundamentar a opinião exposta? Outro ponto interessante para você localizar a informação principal de um parágrafo é identificar o tópico frasal. Mas o que é um tópico frasal? Tópico frasal é a introdução do tema, é a ideia-chave do parágrafo. São frases que traduzem de maneira geral e sucinta a ideia núcleo do parágrafo. Sua função é delimitar o tema. Então, fez a identificação dessas 3 questões, eu vou identificar ali o tópico frasal, ou seja, a questão central, o núcleo daquele texto, daquele livro. Eu identifiquei, tudo que vem posterior são frases e são informações complementares, secundárias e não primárias. A primária será esse tópico frasal. A intertextualidade é o diálogo entre texto, ocorre quando um texto retoma uma parte ou a totalidade de outro texto, o texto fonte. Então, geralmente, os textos fontes são aqueles considerados fundamentais em uma determinada cultura. Eu sinalizei o exemplo para vocês quando vocês não conseguem fazer uma leitura de um texto considerado de um grau difícil, porque tem muita conceituação, vocês irão buscar textos
paralelos, né, secundários, para conseguir ter ali ganho de conhecimento e fazer a leitura. Então, essa intertextualidade é referente à relação dos textos que vocês vão fazendo leitura e vão adquirindo conhecimento. Então, sobre o assunto da eficiência da segurança pública no município de Palmas, o que tem mais produzido? Esses textos, eles estão de acordo com o texto que eu estou fazendo estudo, ou são contrários. Então, fazer essa relação de pesquisar e identificar o que já existe de produção sobre a temática é quando tem essa interferência, a gente chama essa interferência de intertextualidade. Bom, a gente finaliza sobre essas questões referentes à produção de conhecimento científico através da leitura, e na próxima aula a gente irá abordar sobre os tipos de pesquisa, pensando que agora a gente está caminhando para o processo de transpirar conhecimento, já que através das leituras, ganho de conhecimento, vocês inspiraram, vocês se imbuíram de conhecimento para agora transpirar em pesquisa, em produção científica, em construção de artigo, em construção de capítulos de livro. Algumas referências de Severino. Muito obrigada e bons estudos!